E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Família vascaína, se não for inscrito aí, dá essa moral aí pra gente. Se inscreve no nosso canal, é muito importante sua inscrição pra gente estar chegando a 4.000 inscritos, dá essa moral aí. Obrigado já por você estar abraçando o nosso canal. Deixa o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação aí para não perder os próximos vídeos. Família vascaína, eu vou trazer aqui primeiramente a opinião do jornalista aí, Rica Perrone, uma opinião forte aí sobre a situação do Vasco aí, tanto do Vasco e do Botafogo não terem classificado no Campeonato Carioca. Modéstia à parte, concordo boa parte com o que ele diz. Na minha opinião, o Vasco tem que sim classificar. É um parâmetro para a gente entender também a possibilidade do Vasco na Série B, porque se o Vasco está pegando times pequenos aí, está tendo dificuldade contra Madureira, Nova Iguaçu e Boa Vista, imagina com os times da Série B, que são muito mais qualificados. Eu entendo que o Vasco fez uma grande partida, eu entendo que o Vasco está melhorando, fez uma grande partida aí contra o Flamengo, só que não vai ser a maneira que o Vasco vai jogar na Série B. A maneira que o Vasco vai jogar na Série B é a maneira que jogou contra Madureira, Boa Vista e Nova Iguaçu e não conseguiu ganhar, que vai ser a maneira de posse de bola, ser um time mais criativo, ter mais posse de bola e aí sofrer os contra-ataques como sofreu e infelizmente nenhuma dessas partidas o Vasco obteve a vitória. Se liga na opinião dele aí e vê se você concorda com ele. É o Vasco, bro. Você tem que passar na primeira fase do Campeonato Carioca. O Botafogo tem que passar. Os 4 grandes tem que passar na primeira fase do Campeonato Carioca jogando de costas. Com todo respeito aos outros times do Rio. Olha a discrepância de dinheiro, olha a discrepância de condição. Você tem que passar. E os outros, quando falam assim, pô, o São Paulo deu mole ali, o Inter deu mole no Campeonato... É muito difícil, né? Porque os outros formatos ainda são mais fáceis ainda do que esse. Esse aqui no Carioca passam 4, né? Existem alguns outros que conseguem passar 8, uma coisa, né? No Rio passam 4. Puta, dá pra dar um mole e não passar os 4, um ficar fora? Dá, por quê? Porque ele tá jogando na Libertadores, ou porque ele tá jogando... Puta, aconteceu. Agora, o Vasco e o Botafogo não estão jogando nada, irmão. É o ano inteiro, é isso aqui. Como é que vocês conseguem... Aí você quer que o torcedor do Vasco e do Botafogo compre sócio torcedor e tal. Meu irmão, você não tá conseguindo eliminar a Portuguesa da Ilha e Volta Redonda. Com o enorme respeito que tem aos dois clubes e o esforço que eles estão fazendo, o trabalho certo. Boa Vista, pô, meus amigos lá trabalham no Boa Vista. Puta trabalho, passaram em 2 fases da Copa do Brasil. Só que, irmão, o Vasco não consegue ganhar no Boa Vista. Num jogo decisivo. E aí fica difícil, porque aí nós não estamos falando de resultado de Campeonato Carioca mais. Não é uma discussão sobre, não, o Vasco ganhou, não ganhou, chegou ou não chegou no Campeonato Carioca. Foda-se o Campeonato Carioca. Já falei isso no começo e mantenho. Foda-se o Campeonato Carioca. Mas o que você diz? O que você passa pro torcedor do Vasco e do Botafogo? Se mata aí, irmão, esquece. Eu não consigo ganhar disso aqui. Tu tá sonhando em voltar lá na Série A e ganhar de Cruzeiro, Palmeiras, coisas. Esquece. Eu não consigo ganhar essa porra. E é a única coisa que eu tenho pra focar no ano. E aí, daqui a pouco eu vou te iludir com um papo, não nesse ano, né? Daqui a pouco eu vou te iludir com um papo, não, foco na Sul-Americana. Foco na Sul-Americana é atestado de fracasso, irmão. Já falei isso aqui várias vezes. Quando um clube grande foca na Sul-Americana, ele está atestando a sua condição de ser 10º, ser 9º. É isso aí. Sul-Americana é campeonato para 9º colocado. Nós estamos falando de um time que não pode. O Vasco e o Botafogo não podem jogar o campeonato da série do campeonato estadual com dificuldade. Isso não existe. Os grandes clubes do Brasil têm obrigação de atropelar a primeira fase do campeonato estadual. Se o Vasco elimina o Flamengo do estadual pelos 3-1 que ele fez quinta-feira, por exemplo, é uma decisão, uma semifinal, o Vasco tira. Esse jogo tem outro peso. Isso leva para outra esfera, né? Não. Eliminou, pum, domingo, perdeu do Boa Vista fora, tá. Empatou com o Boa Vista fora. Acabou. Crise. É isso. O Vasco transformou um momento que podia ser em crise, voltou para o mesmo lugar. Não acontece nada. Então, me desculpe, mas os estaduais, além de atrasar financeiramente os clubes, além de foder o calendário, ainda hoje servem, acima de tudo, para não preparar times, para iludir alguns times e para mostrar um despreparo de alguns outros assustador, né, como o Botafogo e o Vasco, que não podem fazer uma coisa dessa e ficar fora de uma primeira fase de Campeonato Carioca. Então...
Família, o segundo assunto aí, mostrei para vocês aí a apresentação do Rômulo. Na minha visão aí, uma boa contratação. Acho que o Rômulo vai ajudar bastante o Vasco, um primeiro volante ali. Tá com a camisa 8, né? A camisa do Juninho Pernambucano. É um cara que eu acho que vai agregar bastante, principalmente na bola aérea. É um cara mais experiente, vai saber se posicionar, orientar. Na minha visão, acho que ele vai jogar do lado ali do Matias Galarça no meio campo, Rômulo de primeiro, Matias Galarça de segundo. É um jogador que mais experiente, 30 anos, vai saber orientar ali o setor de meio campo, vai ajudar bastante. Então, gostei da contratação, família. Mostrei essa imagem dele aí com a camisa do Vasco. E vale ressaltar o seguinte, família vascaína. Ontem eu estava assistindo uma live, dos meus parceiros no Vascaíno da Baixada. Se você não for inscrito lá, se inscreve lá no canal, o link dele está aqui na descrição, com o goleirão Carlos Germano. E ele contou ali histórias de 2011 do Ricardo Gomes, que era treinador na ocasião do Vasco, daquele time campeão da Copa do Brasil. E ele falando ali na reformulação, de elenco e tudo mais, ele falou o seguinte, o Ricardo Gomes, segundo o Carlos Germano, vocês podem mexer em qualquer jogador, vende aqui, empresta ali, mas eu quero esses jogadores. E foram os seguintes nomes: Fernando Praz, que já se aposentou, Dedé, Anderson Martins e o Rômulo. Ele não queria, ele falou que naquela ocasião a espinha dorsal do Vasco seria esses 4 jogadores. E o interessante dizer que desses 3 aí, porque o Fernando Praz já parou, o Rômulo foi apresentado hoje e o Dedé e o Anderson Martins têm a possibilidade de jogar no Vasco. Primeiro a gente vai estar falando aqui do Anderson Martins, que está sem contrato. E aí, com o Bahia, é um jogador que já se declarou vascaíno. E é o seguinte, na minha visão, o Anderson Martins aqui no Brasil, além de quando ele surgiu lá no Vitória, jogando muito bem, foi aí que o Vasco contratou. O único time que o Anderson Martins jogou bola foi o Vasco da Gama. No São Paulo, no Corinthians e agora no Bahia, não rendeu nada, nada. E o Vasco tá aí buscando, tá correndo atrás de zagueiro, independente daí da situação financeira do clube. O Vasco tem que negociar nessa situação com o Anderson Martins aí, que o clube deve o jogador. E também, se for um possível acerto aí, quanto o Anderson Martins aceitaria ganhar no Vasco da Gama. Então o Vasco está correndo atrás de zagueiros aí. Foi noticiado ontem o nome do Lucas Dias, do São Caetano. Surgiu aí essa possibilidade aí, já que o Anderson Martins está sem contrato. Na minha visão também seria uma boa contratação. Haja visto os zagueiros do Vasco aí vem muito mal, então eu gosto, cara. E é uma zaga que me enche de esperança. Eu sei que, Thiago, você tá sendo romântico, você já foi em 2011, mas, cara, o Dedé e o Anderson Martins era bom pra cá. Era muito bom. E agora, família vascaína, deixa aí a opinião de vocês sobre o Anderson Martins. E agora, família vascaína, surgiu aí agora há pouco no canal do Licola a informação do Dedé, Clubes aí que estão interessados no Dedé. O caso do Cuiabá ofereceu 400 mil. O Fortaleza ofereceu 350 mil, o Atlético Goianiense acho que 250 mil mais produtividade, e também teve o RB Bragantino aí, também fez uma proposta, só que eu não me recordo o valor. Melhor do que eu falar, família vascaína, eu vou trazer aqui a situação do Dedé aí. Segundo o Nicola, lá no canal dele, ele pegou essas informações com uma pessoa muito próxima do Dedé, então é oficial. O Vasco fez sim uma proposta para o zagueiro Dedé. Se liga só no que o Nicola vai falar. O Vasco, onde o Dedé já passou, se dispõe a pagar somente R$200 mil, que é o teto salarial estabelecido pela nova diretoria. O Vasco já conseguiu reduzir em 50% a folha de pagamento na comparação com o time que disputou a Série A e acabou rebaixado. Nesse momento, o Dedé só seria contratado se aceitasse essa oferta de R$200 mil. A ideia do Dedé, na contraproposta feita ao Cruz Maltino, foi de receber pelo menos 400 mil mensais. Não acho que o presidente Jorge Salgado vai aumentar tanto essa proposta, mas existem conversas. A ideia do Dedé era continuar no Rio de Janeiro, onde ele tem feito a recuperação física, onde estão os familiares dele, e se pudesse ser no Vasco, melhor ainda que tivesse que disputar a segunda divisão. A questão agora é financeira. Há uma enorme distância entre aquilo que pede o Dedé e aquilo que se dispõe a pagar o Vasco da Gama. E aí, família vascaína, já queria saber a opinião de vocês aí sobre esses reforços aí, o Vasco tentando aí repatriar o Dedé. A gente sabe aqui que o Pássaro,
né, vem falando que não está negociando. Muitos jogadores são assim. É importante deixar as negociações em sigilo, é muito importante, a gente entende. Desde que eu conheço por futebol, é isso que os dirigentes fazem. Ah, não estamos negociando, não tem nada concreto, mas o Nicola é um cara que tem muitos contatos, então eu confio nessa informação dele. Acredito sim que o Dedé tem diversas propostas, principalmente desses clubes aí que não estão na prateleira de cima aí, como Cuiabá, Fortaleza e tudo mais, mas a gente espera aí que o Dedé possa acertar no Vasco. Queria saber a opinião de vocês. Eu acho que o Dedé bem fisicamente, está aí treinando, acompanha o Instagram dele, está fazendo movimentos ali com o personal, treinando em praia, em academia, está fazendo fortalecimento de joelho. Eu acho uma excelente condição. E aí, família vascaína, essa situação que eu trouxe aí na live para vocês, né, do Ricardo Gomes, dizendo que a espinha dorsal dele naquele tempo lá em 2011 era Dedé, Anderson Martins e Rômulo. Interessante que esses 3 jogadores aí podem estar retornando pro Vasco. Rômulo já retornou, Dedé com uma proposta aí oficial, provavelmente aí de 200 mil, como o Nicola falou. Vamos estar negociando porque o jogador quer ficar no Rio. E o Anderson Martins, que está sem contrato nesse momento, família vascaína. É isso aí, 3 jogadores campeões aí, podendo estar jogando pelo Vasco novamente e ajudando o Vasco a subir para a Série A, um lugar que não devia ter saído. Família vascaína, tamo junto aí, muito obrigado quem assistiu o vídeo até o final e é muito bom ser Vasco.